dia, queridos alunos. Quero dizer a vocês que estou muito satisfeito em estar transmitindo para vocês todos os conhecimentos adquiridos e que possamos cada dia mais estudar e aprimorar nossos conhecimentos. Sabemos que estamos passando por momentos muito difíceis, mas queremos dizer a vocês que fiquem em casa, aproveitem o momento, estudem, revisem e o melhor, breve estaremos juntos novamente. Sabemos que o momento não é fácil para todo mundo, mas com Deus que nós temos em nosso coração e temos a certeza que os conhecimentos que estamos aprendendo nesse novo método, essa nova forma metodológica de aprender através de vídeos, fará com que vocês possam aprimorar cada vez mais os conhecimentos de vocês. Para que quando voltarmos às aulas, estaremos juntos, nos abraçando, apertando nossas mãos e tirando todas as dúvidas daquilo que a gente pode aprender e aperfeiçoar cada vez mais. Sendo assim, um bom início de semana para todos e vamos começar a nossa unidade. No nono ano, aqui é o professor Silvio, estamos na nossa segunda semana de videoaula para dar continuidade aos nossos assuntos. No módulo anterior, nós vimos as orações coordenadas. Nesse módulo agora, nós vamos ver as orações subordinadas e os seus períodos compostos. Então, vamos dar uma analisada agora, uma introdução, porque ela vai ser por etapas. Primeiro a gente vai começar com o gênero crônicas, argumentativas, e iremos dar a introdução de período composto por subordinação, ou orações subordinadas. Vamos lá. Escola João de Barros, disciplina Língua Portuguesa, nono ano, 12/5/2020. Crônicas argumentativas. Apresenta a opinião do autor em relação a um fato cotidiano, levando o leitor a refletir sobre o assunto. Elas podem ser encontradas em blogs, jornais, revistas e etc. Ou seja, toda vez que nós observarmos um texto ou uma crônica argumentativa, ela vai expor fatos de algo que acontece no nosso dia a dia. Então, uma crônica jornalística, de jornal, ela pode fazer uma crônica argumentativa referente ao fato de um restaurante, da comida que foi servida em dia tal. Quem gostou, quem não gostou, passaria a ser uma crônica de opinião, onde a pessoa que frequentou o restaurante passa a expor todas as informações e características daquele prato que ele adquiriu no estabelecimento. Uma vez que isso acontece, ele vai dizer os pontos positivos ou negativos do prato provado. Um outro tipo de crônica também é quando relatamos um fato do nosso cotidiano, em que começamos a dizer o nosso dia ou expor de forma mais completa tudo o que foi efetuado naquele momento. Então, vamos supor que durante o dia, nosso dia secular, a gente se acorda, toma banho, toma café, se arruma, pega a bolsa, leva os materiais, vai para a escola, passa as 4 horas e meia estudando lá e aí passa os exercícios de atividade de português, de matemática, etc. Ao chegar em casa, ele vai elaborar sua crônica do seu período da manhã. Então ele vai argumentar todos esses fatos, tudo que ele vivenciou, desde o acordar até a hora de chegar em casa, expondo ponto positivo, pontos negativos, o que aprendeu, o que viu, e dar a sua própria opinião do que ele aprendeu, ou vivenciou naquele dia, se foi bom ou não foi. Isso é o desfecho final de uma história. É como se fosse um texto dissertativo, em que há um começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, que foi o que nós vimos na quinta-feira passada. Uma reportagem, um texto jornalístico, dependendo da turma, que foi, no caso do nono ano, foi contando a história do trabalho infantil, numa forma dissertativa em que não pode usar a primeira pessoa. Nisso ele vai ter a introdução, vai expor fatos, depois vai explicar esses fatos, que no caso é a argumentação, e daí por diante ele vai dar o desfecho final, que é sua opinião daquilo que vai acontecer de uma forma impessoal, sem ser na primeira pessoa. Vamos lá. Tem um pequeno trecho no livro de vocês que fala A Fábrica de Robôs. A palavra robô foi empregada pela primeira vez em uma peça de teatro escrita na década de 1920, pelo autor tcheco Keiro. Em tcheco, robô significa servidão, trabalho forçado. Ou seja, se nós analisarmos esse pequeno trecho, no texto visto no livro de vocês, ele começa dizendo que a palavra robô foi empregada pela primeira vez em uma peça teatral, ou de teatro, escrita na década de 1920.
Então aqui ele está expondo argumentos de como surgiu a primeira vez, ou onde foi que se encontrou a primeira vez a palavra robô. Então, em 1920 já se cogitava falar algo que a gente vê hoje com bastante frequência, pelos japoneses, pelos chineses, pelos americanos, até mesmo por nós brasileiros, por ter um pouco de influência tecnológica, às vezes são pioneiros em detectar algum tipo de aplicativo ou de alguma coisa para a questão de robótica. Passando isso, ele está expondo aqui todas as informações encontradas no texto ou numa pesquisa jornalística realizada por ele. E aí ele descobre quem foi o autor desse texto, a sua naturalidade ou nacionalidade e o significado da palavra robô, servidão ou trabalho forçado. Aquilo que o homem muitas das vezes faz indevidamente, mas não faz como um robô que não sente cansaço e outros tipos de coisa. Então, para ser bem mais claro, argumentar aqui nesse pequeno trecho foi expor todo o contexto vivenciado de uma pesquisa realizada sobre o fato do que vem a ser um robô. Então, todas essas informações só vai gerar característica do que vem a ser uma crônica argumentativa. Lembrando que crônica a gente fala de coisas que estavam no passado, foram vivenciadas e podem ser lembradas posteriormente. No caso aqui, o robô é algo tão natural para a nossa tecnologia atual, mas a primeira vez que foi mencionado o nome foi em 1920. Então vamos lá. Partindo disso aqui, peço que vocês, extra em casa, elaborem uma pequena crônica de sua vida no caderno e enviem para mim na próxima aula, que será amanhã, dia 13/5/2020. Então, uma crônica falando dos fatos do que vem a ser a crônica argumentativa de sua vida. Então, você vai expor todas as características, pontos positivos e negativos, lembrando aquilo que você pode informar em um texto, para não gerar nenhum constrangimento, nenhum problema pessoal posteriormente. Gramática. Período composto por subordinação. O período composto, cujas as orações mantêm uma relação de dependência, tanto sintática quanto semântica, entre si, recebe o nome de período composto por subordinação. Vamos lá. Quando falamos de período composto por subordinação, estamos falando de uma forma gramatical em que vai expor determinados tipos de classificação. Na coordenada, nós só temos 5, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Nela nós iremos ter 9, e em algumas outras gramáticas mais atuais tem até mais. Mas consecutiva, conclusiva, comparativa, conformativa, temporal, final e aí vai sucessivamente. Mas nós iremos ver isso na próxima aula, ou seja, de quarta-feira, onde nós iremos aprofundar esse conhecimento específico. Por enquanto, nós iremos ficar na parte introdutória. Iremos dividir esse módulo em 2 tempos: a introdução e a parte prática das classificações. Então, vamos lá. Quando a gente fala de período composto, nós estamos falando, por subordinação, estamos falando de frases ou orações com relações de dependência. Ou seja, são aquelas que precisam de outra para ter sentido. Então eu posso dizer assim, o aluno foi. Se eu parar aqui a frase, vai ficar aquela interrogação no ar dizendo foi para onde, ou para que lugar, para que situação aconteceu para ele ter ido para tal determinado lugar. Então, a segunda oração passa a ser a oração que completa a primeira. Então, quando eu digo o aluno foi, oração principal, porque através da próxima oração que virá é que vai dar o complemento do sentido. Porém, se eu for começar, o aluno foi, oração principal, eu esquecer esse ponto e dizer assim, ao shopping com os amigos, se eu disser ao shopping com os amigos, quem foi ao shopping com os amigos? Então, essa relação de dependência uma da outra é que uma vai completar a outra. Então, nesse sentido, se eu falar ao shopping com os amigos, quem foi ao shopping com os amigos? Alguém deve ter ido, mas quem não se sabe. Então, passaria a ser aquela função de sujeito oculto ou implícita, em que ele não aparece na frase, mas temos que descobrir quem foi. Então, a semântica e a sintática, o sentido do texto, passa agora a não ter sentido, se não tiver uma completando a outra. Então, quando nós percebemos que há uma relação entre a oração principal e a segunda oração, isso torna-se o período composto por subordinação, porque eu tenho orações pertencentes em cada período. Então, vamos lá. Nós não percebemos. Por quê? Então, percebam que o sujeito nós está ligado a um
adjunto adverbial de negação, percebemos um verbo transitivo direto. Por quê? Precisa de um complemento. Então, por que direto? Porque não tem nenhuma preposição próxima a eles. Então, o que acontece aqui é o seguinte: todo verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento, tornando assim uma expressão dependente, uma frase dependente de outra informação, para ter sentido. Na segunda oração, nós temos que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Então, nós já vimos aqui um verbo no infinitivo, tá? Na primeira conjugação AR, em que ele está dizendo que essa frase aqui, ela tem um tempo específico. Então, que pode prejudicar, uma possibilidade, um modo subjuntivo de dúvida. Pode ser que prejudique, pode ser que não. Então, nisso já vai ocorrer outro tempo do verbo. Uma vez que isso acontece, nós podemos perceber que elas são relacionadas uma com a outra. Nós não percebemos o quê? Que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Ele, quando afirma isso, diz que a péssima comunicação, muitas das vezes, tecnológicas pelo WhatsApp, suas abreviações, pode gerar um conflito de informações e, às vezes, uma abreviação tornando a linguagem informal, assunto do 6º ano. Então, vocês podem ver que uma oração depende da outra. Finalizando, as orações subordinadas, substantivo, indireta, predicativo do sujeito e etc. Adjunto nominal e outros tipos. Então, não só existe o fato, período composto por subordinação. Nós temos orações subordinadas substantivas, em que recai sobre o nome, aquele que está praticando a ação. Por isso que ele começa: sujeito, objeto direto, indireto, predicativo do sujeito, adjunto nominal, sempre referente ao substantivo ou sujeito. Temos as adjetivas e as adverbiais, que nós iremos ver na próxima aula. Sendo assim, no livro de vocês, peço que respondam na página 59, 60, 61 e 62, a parte de período composto por subordinação. Nela, nós só iremos ter a parte introdutória, que é o que vocês acabaram de ver aqui agora. Separar um período do outro, e aí vai dizer quem é a oração principal e quem é aquela que completa o sentido, que é a subordinada. No momento, nós não iremos classificar em substantivas, adjetivas ou adverbiais. Por enquanto, é só para vocês identificarem, para ficar mais fácil e conhecer a forma com que possam explicar o que vem a ser um período composto por subordinação. Sendo assim, até a próxima aula. Bye.